Hey, Brainstormer! Teacher Joe here. E o vídeo de hoje deveria ser em inglês, mas ele não vai ser. Não vai ser em inglês porque eu ia ter que legendar e eu tô com preguiça. Essa é a razão dele não ser em inglês. E hoje eu não vou te ensinar inglês, por isso que o vídeo deveria ter sido em inglês, mas eu vou te contar um pouco sobre mim, como você já sabe, porque você clicou no vídeo pra assistir. Então, respondendo a pergunta por que eu não ensino mais em escolas de idioma, vamos contar a história? É uma história um pouquinho comprida, mas eu vou fazer de tudo pra diminuir ela pra não demorar tanto tempo assim. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Isso conta o quão velho eu estou, mas tudo bem. Se você entendeu essa referência, isso significa que você é velho também. Mas tudo bem. Tudo começou quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E a escola que eu estudava me chamou pra trabalhar lá. Eu ainda nem tinha terminado de me formar, inclusive. Muito obrigada, Fabi. Sério. Mano, se não fosse você, né? Fabi era minha professora da época e foi ela que me chamou pra trabalhar lá. Por que eu não dou mais aula na escola de inglês hoje? Eu dei aula em escola de inglês por muito, muito tempo. E começou lá quando eu tinha 17 anos, né? E agora eu não tenho mais 17 anos, eu tenho bem mais de 17 anos. Eu passei uns 10 anos, mais ou menos, eu tô pegando a média, tá? Trabalhando em escolas de idioma, em várias escolas de idioma, várias bandeiras, eu conheço quase todas elas. Quando eu saí da última escola que eu dei aula, eu falei, cara, eu nunca mais quero dar aula em escola de idioma. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque a escola de idioma paga muito mal as pessoas precisam viver, né? Todo mundo precisa viver, todo mundo precisa de dinheiro pra sobreviver, pra pagar conta, os boletos sempre chegam. E a escola de inglês paga muito mal as pessoas. E isso é ruim, não porque isso me afetou, mas porque absurdamente isso afeta você. Como que isso afeta você? Pensa só, se a escola de idioma paga mal o professor, quer dizer, não são todas as escolas, ok? Quero deixar isso bem claro, mas as escolas populares, sim. As escolas menos populares, aquelas que são muito caras, pagam o professor super bem. Mas elas são muito caras, então não é a realidade da maior parte das pessoas. Porque não é todo mundo que tem R$2.000 sobrando pra aprender inglês, né? Por que é ruim pagar o professor? Porque aí você não tem professores bons. Porque quem é bom no que faz tem que ser remunerado de acordo, né? Com o quão bom é. A maior parte dos alunos estão nessas escolas. E aí, o que acontece? Quem que é o professor que tá lá na escola ensinando você? É a pessoa que tá fazendo aquilo pra pagar a faculdade ou pra ajudar a pagar a faculdade. Então, a faixa etária dos professores é uma faixa etária mais baixa. Isso não é um problema, muito pelo contrário. O problema é o seguinte: as pessoas não vão seguir essa carreira. Não é uma coisa interessante pra elas, não é, sei lá, o dom delas, não é. É o que elas estão fazendo pra pagar as contas, pra pagar os boletos. Mas assim que elas puderem, elas vão cair fora. Por quê? Por causa de dinheiro. Porque se você não ganha o suficiente pra sobreviver, como que você vai ficar fazendo aquilo? Concorda? E a maior parte desse tempo que eu fiquei dando aula em escola de idioma, eu morava com os meus pais, então tava sossegado o negócio do dinheiro e tal. A partir do momento que eu parei de morar com um dos meus pais, eu falei, opa, a conta não fecha. E agora, o que a gente faz? E aí eu comecei a dar aula particular mais vezes na semana. Dou aula particular, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Então o nível de ensino nas escolas é baixo porque os professores não são bons. E isso afeta a sua vida, principalmente, porque, né? Se você tá aprendendo com alguém que não sabe te ensinar, ou com alguém que nem sabe direito o que tá te ensinando, você acha que você vai aprender direito? Não vai. E outra coisa que sempre me irritou muito foram os métodos. Porque, assim, não é que o método não funciona. Muito pelo contrário, porque se o método não funcionasse, a escola não estaria aberta, concorda? Eu penso assim. Só que o método não funciona para todo mundo. Porque cada escola tem uma pegada diferente de método e cada método atende melhor um tipo de aluno. Por que um tipo de aluno? Porque a gente aprende de várias formas diferentes. E nem sempre o lugar que a metodologia da escola estimula vai ser necessariamente o lugar que é o certo para você. Então, várias vezes, porque também a escola de idioma, o que acontece? O professor ganha bônus por aluno rematriculado. Porque a intenção da escola é te manter na escola o mais tempo possível, porque é dinheiro. Porque as escolas são baseadas em lucro. E não tem nada de errado em ser baseado em lucro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa sobreviver. Não tô entrando nesse aspecto, nesse vídeo.
Mas aí, o que acontece? A escola vai tentar te manter lá o máximo de tempo possível, os professores ganham bônus de acordo com a quantidade de gente que ele mantém na escola, e se um aluno vira pro professor, porque quando você, pensa você na sua vida, quando você tá pensando o que você vai fazer da sua vida de inglês, você vai falar com o seu professor, porque é a pessoa que você confia. Só que o que o seu professor tá preocupado? Em te manter na escola. Ele não tá preocupado no que é melhor pra você, porque ele tá pensando que ele tá devendo dinheiro no banco porque ele não tem dinheiro suficiente pra sobreviver. Então ele vai fazer de tudo pra te manter na escola. E isso é uma coisa que, é horrível, porque vem alguém falando pra você: teacher, putz, tá acontecendo sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Você acha que aqui vai ser o melhor lugar pra mim, etc? E a maioria dos professores vai falar, por mais que não seja. Porque ele tá pensando no dinheiro dele. Isso é errado do professor? Sim, se a gente for considerar que é um professor. Mas a gente tem que considerar que essa pessoa não é uma professora. Essa pessoa é o que ela está sendo professora porque é o que ela precisa fazer pra pagar as contas dela. Acabou. Então, o que acontece? Nem sempre a escola de inglês é o melhor lugar para você aprender inglês. Só que aí a gente entra num outro problema, que seria fazer aula particular. E como que você vai decidir se o professor que vai te dar aula é bom o suficiente? Porque você não sabe o que ele vai te ensinar, por isso que você tá indo atrás dele. Como que você vai mensurar se é bom o que ele faz ou não? E aí, esse é o problema, na minha visão, do inglês no Brasil. Eu, Joana, não trabalho mais em escola de idioma, principalmente por causa da última coisa que eu falei, desse negócio de manter o aluno na escola a qualquer custo. Eu via onde as metodologias falhavam com o aluno que estava na minha frente, e eu tinha que fazer do jeito que a metodologia mandava. Porque é igual ao McDonald's. Você vai no McDonald's, não é porque o cara que tá montando o seu Big Mac acha que a receita dele é melhor que ele vai mudar o teu Big Mac e vai te entregar. Você gostando ou não, não importa. A sua experiência não é mais comer no McDonald's. E a mesma coisa com a escola de inglês. Se você entrar na Wizards, no CCAA, no Yazid, qualquer uma dessas, você vai ver que a aula, teoricamente, é igual em todas as unidades. Muda um pouquinho, porque muda de acordo com o professor, mas a estrutura da aula, o jeito que a aula é dada é o mesmo. E aí imagina, um professor tá lá, ele tem que seguir aquele método e ele sabe que aquele método não vai fazer o aluno que tá na frente dele aprender. É isso que um professor de verdade passa em uma escola de inglês. Professor de verdade é diferente de uma pessoa que está ensinando por um tempo da vida dela, certo? Tá clara essa distinção? Porque professor de verdade é quem faz isso porque faz, porque gosta, porque essa é a pegada dessa pessoa. Quem tá ensinando só por ensinar, quem tá lá só pra pagar as contas, não é um professor de verdade. Concorda? Faz bem uns 15 anos que eu ensino inglês, então eu me considero uma professora de verdade. Por mais que eu tenha ido estudar outras coisas, por mais que eu tenha ido aprender outras coisas, porque eu achei que eu não fosse ganhar dinheiro suficiente pra pagar os boletos, e não é ganhar o dinheiro suficiente pra ficar rica, tá? É pra pagar os boletos, velho. Pagar os boletos, só isso. Eu achei que eu não fosse ter essa grana, eu fui estudar outra coisa, por isso que você tá me vendo agora, porque eu sei fazer fotografia, eu sei iluminar coisas, etc. Mas, eu mesmo assim eu me considero professora de verdade, porque eu ensino até hoje. Eu ainda sou professora, a minha agenda está cheia de alunos particulares. E nos últimos anos eu só dei aula particular, eu não ensino mais em escola de idioma. Justamente por causa desse negócio da escola de idioma, que eu pessoalmente não gosto de manter o aluno na escola a todo custo, não importa o que aconteça. Isso vai contra o que eu acredito, porque se um aluno que está na minha frente, ele aprende de um jeito diferente do jeito que aquela escola deixa o estímulo mais presente, e eu sei que tem outra escola que vai sanar o problema do meu aluno, na minha visão, eu como professora, eu tenho que virar pro aluno e falar: cara, essa escola que você tá estudando aqui comigo, ela não é ideal pra você. Ideal pra você é a escola X. Só que se eu faço isso numa escola de idioma, mano, desencana, já era, você perdeu o seu emprego, porque assim, o negócio é meio complicado. E eu cansei de ir contra o que eu acredito ser certo, por isso que eu parei de dar aula na escola de idioma, porque não é que elas não funcionam, muito pelo contrário, elas funcionam. Trabalhei por mais de 10 anos, vi pessoas se desenvolverem absurdamente bem com o método, mas é muito uma questão de sorte. Porque a gente não tem essa ciência da forma que a gente aprende. A gente nem aprende que a gente aprende de formas diferentes. Isso nem é falado pra gente nunca.
Então, como que a gente vai conseguir definir isso? E aí a gente pergunta pro professor, e professor, a intenção dele é te manter na escola por causa da forma que as escolas de idioma funcionam. E é por isso que eu não dou mais aula em escola de idioma, é por isso que eu só dou aula online. E também porque eu não acredito nos métodos da escola de idioma, porque os métodos das escolas de idioma, pra mim, na minha visão de professora, eles dificultam mais do que eles facilitam. Mas isso não é culpa das escolas de idioma, isso é culpa da forma que se ensinam línguas no mundo, ponto. Não é só as escolas de idioma, elas só entraram no bonde que já estava andando, mas, sei lá, eu sou meio contra esse bonde, mas dá pra ver que eu sou meio contra vários bondes, tipo, mano, meu cabelo é azul, sabe? Eu sou estranha, então, né? E aí eu inventei um método diferente de ensinar. E é isso que eu tenho feito nos vídeos, é isso que eu faço com os meus alunos particulares, minha agenda está sempre cheia, eu não tenho tempo praticamente de fazer isso aqui que eu tô fazendo com você, eu não tenho tempo quase de gravar vídeo, de tão cheia que a minha agenda tá, porque eventualmente as pessoas cansam de não irem pra frente com o inglês. Eventualmente, as pessoas cansam de... Mano, essas escolas não funcionam. Daí todo mundo começa a achar que as escolas são uma caca e aí vão atrás de professor particular. Às vezes elas dão sorte, às vezes elas não dão sorte. E assim elas vão indo até a hora que elas chegam com algum professor que vai atender a necessidade dela. E para os meus alunos, eu sou essa professora, o que me deixa muito feliz, porque é a minha intenção. A minha intenção é ser essa pessoa para quem tá fazendo aula comigo. Só que demora, e você não precisa demorar tudo isso. E é por isso que eu tô fazendo essas coisas hoje aqui. Eu acho que eu falei coisa demais, então... vai ser isso aí mesmo. Então, isso não é uma aula, tá? Então, né, esse é o vídeo de hoje. Você se cuida, dá um joinha aí se você gostou, dá um joinha aí por eu te falar porque que eu tô aqui fazendo essas coisas por você. Dá um joinha aí porque você me conhece melhor, basicamente. Então a gente se vê na próxima aula. Beijo, até a próxima aula.